vai ser preso, porque ele achava que talvez ele ia ser elogiado, quem sabe ele achava que as pessoas iam aplaudir, mas pelo contrário, as pessoas queriam matar ele, queriam acabar com ele. E chegou os soldados e começaram a levar ele para um lugar, e ele disse assim: ei, eu sou romano. Eu tive experiência com Gamaliel, eu estudei com ele. Deixa eu falar com o povo, deixa eu explicar. Agora Paulo queria um momento para ter um discurso, quem sabe, para se explicar. E os soldados permitiram que ele se explicasse. Então ele chama o povo e começa a falar, dizendo assim: ei, eu sou aquele que perseguia os cristãos, aquele que açoitava, aquele que arrastava, aquele que onde eles estavam reunidos, eu chegava ali e destruía tudo que estava ali, levava eles e encarcerava eles na prisão. E o povo ficou em silêncio, e ele dizendo assim: ei, eu estudei com Gamaliel, eu sei vários idiomas, eu sei falar vários idiomas. Mas um dia que eu estava indo para Damasco, eu peguei dos anciões, eu peguei uma carta, para que quando eu chegasse lá eu pudesse ter toda a liberdade, que eu pudesse ter todo o poder de prender aqueles que estavam ali falando de Jesus, aqueles que estavam ali pregando. Eu tinha toda a autoridade para chegar e prender eles. Mas enquanto eu estava indo para Damasco, no meio do caminho eu vi uma luz muito forte, algo muito poderoso, qual eu caí. E aí uma voz disse para mim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse assim: ei, quem tu és? Quem é o Senhor? Porque eu não reconhecia aquela voz. E naquele momento aquela voz disse: eu sou Jesus. E nesse momento eu fui levado, ele disse: vai, agora volta. E lá você vai ter um encontro com um homem chamado Ananias, o qual é o meu enviado. E Paulo agora estava se explicando para aquele povo, para que eles pudessem entender o que tinha acontecido. Mas ninguém queria ouvir o que Paulo estava falando, ninguém queria entender. Assim é eu e você muitas vezes. As pessoas formam um pensamento sobre nós, elas criam uma história sobre nós, elas inventam algo sobre nós, e um grupo de pessoas começam a falar, a comentar e começam a acreditar naquela mentira, fazendo uma opinião sobre nós. Muitas vezes nós vamos tentar explicar e dizer: não, eu não sou, eu não fiz, mas não vai adiantar, porque elas já fizeram algo, uma ideia contra você, e não adianta explicar. Aí o Senhor começa a dizer para Paulo: Paulo, não adianta querer dar explicação, eles já formaram uma opinião contra você, eles não vão ouvir o teu testemunho sobre mim. Aleluias. Eles não vão dar ouvidos. Quantas vezes nós vemos muitas acusações em pessoas, e a pessoa tentando se explicar, mas um grupo de pessoas não quer ouvir. Um grupo de pessoas não quer nem saber, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo irmãos de igreja, eles não querem saber, eles formam uma opinião. E é aquilo. Mesmo que não seja, eles não querem dar ouvidos. Paulo estava passando um momento difícil da vida dele. E ele vai explicando e dizendo assim: lá chega Ananias, e Ananias chega até mim. E agora Ananias diz para mim que para mim se apressar, para mim ser livre dos pecados, ser batizado, porque Deus tinha uma obra na minha vida. Ele vai explicando, mas o povo não queria ouvir. E agora Paulo diz assim: eu estava indo no templo, e lá eu me prostrei, e lá comecei a orar. Não é aquela oração que você chega na igreja, dobra o teu joelho 5, 10, 15, 20 minutos, não. Essa oração que Paulo fez, ele se derramou na presença do Espírito Santo. Essa oração é aquela oração que você se prostra diante de Deus, e você começa a se derramar na presença do Senhor, e o Espírito Santo começa a chegar até você, e você começa a sentir uma presença tão grande, você começa a sentir um calor tão grande, você começa a sentir algo que não tem como explicar, porque é algo sobrenatural.
por favor, ore pelo meu filho que está na UTI. Ele está diminuindo dia por dia o seu tamanho. Ele nasceu prematuro. E o médico falou que ele está perdendo muito peso. E nesse momento eu fui num quarto, dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E comecei a falar: Deus, eu não temo, Senhor, mas eu tenho curiosidade de sentir a Tua presença. Deus, eu não tenho medo, mas eu quero Te sentir, ó Pai. Eu sei que talvez é atrevimento meu, mas eu quero sentir a Tua presença. Eu quero Te sentir, Espírito Santo. Eu preciso sentir. Aleluia! Jesus da glória. Eu fui orando e orei por essa criança. Aí eu fui deitar na cama. Eu não conseguia dormir, eu liguei a televisão e comecei a assistir, mas algo estava incomodando. Quando eu desliguei a televisão, porque eu não desliguei antes, quando eu desliguei, algo veio e me empurra, me põe sentado na cama. E ele diz: vem comigo. Nesse momento eu saio, eu não sei se eu saí do meu corpo, de que maneira, mas o Espírito Santo me fez atravessar a porta do meu quarto. Eu fui atravessando paredes e ele me levou até a UTI. Ele disse: aqui está a UTI, aqui está essa criança que você está orando. Toque nela que eu vou operar um milagre. Aleluia! Jeová da glória. E eu vi uma criança tão pequenininha, e do lado daquele percinho de vidro tinha como se fosse algo redondo que eu pude pôr minha mão. E eu orei. E quando eu orei, eu estava lá na minha cama deitada. Mas para a honra e a glória do meu Deus, que não foi sonho, que não foi mentira. De manhã cedo estava lá a mensagem. O doutor diz que durante essa noite a criança aumentou 50 gramas. Foi o meu Deus que foi lá comigo. Aleluia, Deus da glória. Mais maravilhoso, Senhor da glória. Paulo dizia: Palavra sobre palavra. eu estava em êxtase. Eu estava ali, de repente eu ouvi ele falando comigo, dizendo: Paulo, não adianta dar explicação. Mas Senhor, eu vou ficar por aí, eles me conhecem. Eles sabem o que eu fazia, e o meu testemunho vai provar eles que eu mudei. Paulo, não adianta, eles não vão acreditar em você. Levanta e vai. Eu vou te enviar para os gentios. Eu vou te enviar para outros lugares. Ei, o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, vai ter pessoas aqui arrebatadas pela presença do Espírito Santo. Começa a buscar mais na madrugada, começa a buscar mais a presença. Ele diz assim, ó, quem tira o sono, quem dá angústia, quem dá ansiedade, sou eu, porque eu quero te levar a lugares sobrenaturais. Eu quero que você comece a ter experiência sobrenatural comigo, porque eu não mudo. Aleluia! Deus da glória, Senhor. És grande, Jesus amado, aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor da glória. Houve uma época que eu peguei uma bactéria, Aleluia. onde ele fazia um buraco na minha barriga e começava a vazar água com sangue. Eu fui no médico, passei por cirurgia. A bactéria continuou.